Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Bariátrica, um podcast para trazer clareza sobre assuntos bariátricos. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista. Eu sou Carlos Armando, cirurgião bariátrico, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica versus cirurgia metabólica. Doutor Carlos, de forma bem básica, qual a diferença entre cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica? É muito bom a gente falar sobre esse tema, que é um tema que é muito perguntado, né, nos consultórios, no dia a dia. Então, cirurgia bariátrica vem do grego ali, né? A denominação bari vem do grego e remete a peso, né? E então, cirurgia bariátrica é a cirurgia que é indicada com o intuito de controlar o peso. Então, no passado aí, foi muito... A gente só se atentava ao peso, a controlar o peso. E na evolução aí da cirurgia, do tratamento, aí a gente percebeu que existe muita coisa além do controle de peso. Então, veio a denominação cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica, ela visa ali controlar doenças, em que o carro-chefe é a diabetes, né? Diabetes, aí tem outras doenças como... esteatose hepática, dislipidemia, pressão alta. Então, a principal diferença se dá a bariátrica no controle do peso e metabólica quando a gente está visando controlar doenças. Então, essa é a principal diferença, lembrando que a gente percebe já no nome que se converge, né? Bariátrica e metabólica são coisas que são muito juntas, estão muito próximas ali. Exato, porque na verdade, quando a gente controla o peso, em teoria, a gente tem uma melhora metabólica. Mas o que a gente vem entendendo dos últimos anos é que existe uma melhora metabólica independente da perda de peso. E aí a gente vai, daqui a pouquinho, falar um pouco mais sobre isso, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, como objetivo principal da cirurgia bariátrica em comparação com a cirurgia metabólica, então a gente pode pensar assim: na cirurgia bariátrica, eu vou ter como foco a perda de peso, e aí, em teoria, eu vou melhorar as doenças metabólicas, mas eu tenho algumas coisas que vão melhorar diretamente relacionadas a essa perda de peso. Por exemplo, doenças osteoarticulares, né? Então, eu posso ter uma melhora de uma doença de joelho, de uma doença de tornozelo, porque eu estou reduzindo o peso. Melhora de refluxo gastroesofágico, eu também tenho uma relação direta com a redução do peso, com a redução da barriga, né, da gordura visceral, diminuindo aquela pressão ali sobre o esôfago. Melhora de autoimagem, melhora de autoestima, você concorda? Exatamente. E assim, mas assim, pra gente ver como tá muito interligado a coisa, quando eu melhoro o peso, eu melhoro um estado inflamatório ali. Então, o peso está interferindo ali na dor no joelho, na dor aqui da coluna, na dor da articulação daqui da pelve. Mas, assim, quando eu estou melhorando isso, eu estou atuando também na redução do estado inflamatório, de citocinas inflamatórias, que, diminuindo o peso, melhoram esse estado inflamatório. Então, é algo que está muito convergente. Então, é uma coisa que a gente precisa falar mais, porque parece que são coisas totalmente distintas, mas são coisas que estão muito integradas, né? Legal ver assim, né? Porque a inflamação não deixa de ser também metabólico, né? Você melhora a inflamação, você tem uma melhora metabólica, uma melhora do funcionamento ali geral do corpo. Como a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica funcionam para ajudar os pacientes a perder peso e a melhorar a saúde metabólica? Eu vou dar uma evolução aí. Então, a gente começou a indicar lá na década de 90, o Instituto de Saúde americano criou a diretriz para indicar a cirurgia como uma intervenção cirúrgica para controle do peso. Então, assim, a cirurgia era pautada apenas no lado de redução do estômago e desvio do intestino. Então, a gente estava pautado ali, achou até que a gente, no passado, muito se acreditou que a gente tivesse curado a obesidade, né? Porque um estômago pequenininho, como que o paciente conseguiria comer? Então, assim, a cirurgia inicialmente ela foi indicada para controlar o peso. E o controle do peso, a gente vem associado a muita qualidade de vida, a pessoa ter mais disposição, diminuir as dores,
conseguiu dormir melhor porque parou de roncar durante a noite, melhorou o sono. Então gerou ali um ânimo, uma disposição muito forte, né, para o paciente. Ao passo que quando esse paciente ainda nem começou a perder peso, a gente já percebeu que ele melhorou de doenças, né? A pressão normalizou. Aí a gente, muitas vezes, o paciente falou, doutor, estou tomando esse remédio da pressão aqui, eu estou meio tonto. E aí a gente viu que a pressão dele estava normal nos primeiros dias depois da cirurgia. Então a gente vê que a cirurgia bariátrica e metabólica, ela vai interferir aí, seja por mecanismos de diminuir pressão do peso ou por mecanismos hormonais ali que agem quando a gente faz ali uma reestruturação da anatomia do trato gastrointestinal, são produzidos hormônios. Então, quando o alimento ali sai do estômago e chega rápido no intestino, produz ali um hormônio que um famoso é o GLP-1, existem muitos outros que vão agir lá no pâncreas para produzir insulina para controlar a glicemia. Então, a evolução disso, como a gente controla essas doenças, está relacionado ali à diminuição da pressão do peso e alterações que a gente está aprendendo muita coisa ainda, que vai controlar ali doenças. De novo, o carro-chefe que a gente mais fala é o diabetes. E isso gera muita qualidade de vida, muita saúde. Então, é por isso que a gente vem investindo muito em aprender cada vez mais sobre quando indicar a cirurgia, qual o melhor tratamento, convergir os tratamentos, para a gente garantir saúde ao nosso paciente, que é a nossa principal intenção, né? Você falou uma coisa interessante sobre essa questão da melhora rápida das doenças, né? E aí eu lembro muito uma coisa que eu aprendi com você, que o paciente, ele para de roncar, muitos pacientes, né, que roncavam antes da cirurgia, ele para de roncar, às vezes, na noite ali pós-cirúrgica, ainda dentro do hospital, né? E aí fala um pouco disso, assim, porque eu achei isso super interessante. Quer dizer, não deu tempo de perder peso, é o pós-operatório imediato, tem horas ali da cirurgia. O paciente operou, vamos dizer, de manhã, 8 da manhã, e aí ele vai ficar internado ali, vai dormir no hospital, e nessa noite pós-cirúrgica, na noite do dia da cirurgia, ele já para de roncar, ou ele já diminui absurdamente os roncos, e geralmente é o familiar que conta isso, né? Fala um pouco, porque assim, isso é incrível, né? É incrível. E a gente discute em grupos que deve ter muita coisa que a gente tem que entender como isso acontece, que é surpreendente. Eu lembro que eu estava muito preocupado com um paciente que usava CPAP, e aí eu estava extremamente preocupado com ele, porque eu achei que ele pudesse dar trabalho logo depois de acordar da cirurgia. Como é que ele ia fazer, ter que usar CPAP logo depois da cirurgia, né? Então eu estava muito preocupado, que era uma apneia gravíssima. Então, me surpreendi fui lá passar a visita dele à noite, ele já estava melhor. Quando eu cheguei de manhã, eu estava preocupado sobre se ele tinha usado o CPAP ou não. Ele falou que ele não precisou usar o CPAP. Então, que é aquele aparelho ali para estimular ali a respiração, né? Então, é uma coisa surpreendente isso. A gente vai aprendendo cada vez mais, a gente percebe que o paciente às vezes para de roncar no mesmo dia. Deve ter muita coisa envolvida além só do que a perda de peso. Deve ter mecanismos inflamatórios ali que acontecem, que a gente precisa estudar. Isso não é fácil de ser estudado. Sim. E que é um controle absurdo. Então, é uma das coisas que a gente, quando vê um paciente, homem principalmente, que tem pescoço mais longo, a gente já pergunto para ele: você ronca durante a noite? Muito. Né? E isso interfere muito na qualidade de vida do paciente. Na verdade, pescoço mais grosso, né? Mais cheio, vamos dizer assim. É isso que eu queria dizer. Perfeito. E isso é uma coisa que chama muita atenção e melhora muito, né? O que a gente imagina é que, assim, né, o que justifica ali seja realmente a redução da inflamação, como você falou. Talvez desinche, né, muita coisa, mas tem mais coisa aí, e é coisa hormonal, tá? Com certeza, não é? Certamente, né? A gente tem que aprender. E da mesma forma, assim, a gente enxerga também a melhora do diabetes, é o mesmo raciocínio, né? Então, um paciente, vamos imaginar um paciente que tem diabetes, né, que trata, que usa remédio, vai para a cirurgia bariátrica. Vamos imaginar que é um paciente de difícil controle, que está fazendo ali os seus 200 de glicemia antes de operar. Esse paciente, quando ele opera,
Quando a gente vai fazer a glicemia pós-operatória desse paciente, já é outra realidade, né? Então a gente vê assim quedas de mais de 100 miligramas por decilitro na glicose, que às vezes a gente não vê com medicação, né, de forma tão rápida. E a justificativa para isso, ou seja, né, e aí eu volto a dizer, não deu tempo dele emagrecer. Eu tô falando, né, de uma avaliação que é feita às vezes menos de 24 horas depois da cirurgia. Não deu tempo de emagrecer, né, nem de desinchar. Isso não justificaria a melhora metabólica, a melhora da glicemia. Então, o que a gente sabe hoje, isso a gente já entende um pouco mais, né, Carlos? O que a gente sabe hoje é que isso é dependente da liberação desses hormônios, né, de forma intensa aí, e essa modificação na liberação hormonal acontece dependente da modificação anatômica que o cirurgião promove ali durante o ato cirúrgico, certo? Exato. Doutor, fale pra gente, então, quais são as características dos pacientes que são candidatos ideais para cirurgia bariátrica e depois para cirurgia metabólica? Bom, essa indicação cirúrgica é clássica, né? Então é definido pelo Ministério da Saúde. Então a gente utiliza o IMC. Então, só contextualizando, o IMC ele foi criado ali pelo Instituto Nacional de Saúde americano, que serviu de base. Na verdade, a indicação cirúrgica foi pautada no IMC, que analisa ali a concentração de gordura no organismo. Isso serviu de base para a gente indicar o procedimento cirúrgico. Isso foi estendido para todo mundo. Todo mundo adotou esse critério definido ali pelos americanos de indicação cirúrgica. E aí ele é clássico, que foi incorporado pelo Ministério da Saúde. Então a gente calcula o IMC, que é a relação do peso e altura. E a indicação clássica é o IMC de 40 isoladamente, que é obesidade grau 3, né? E aí a gente tem ali como a indicação cirúrgica para a cirurgia bariátrica. Quando a gente vê um paciente com IMC com obesidade grau 2, com IMC de 35, com comorbidades, também se está indicado a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia clássica. Obesidade grau 2, IMC de 35 a 39,9, né? Então, uma faixa de IMC e obesidade grau 3, IMC maior ou igual a 40. Então, é de 40 em diante, 40, 50, 60, né? E a gente tem aqueles graus mais elevados de obesidade, mas que ainda são classificados até o momento em obesidade grau 3, grau 3, né? Aí é um dado que existe já a recomendação da IFSO da gente adotar a obesidade grau 4 e grau 5, certo, né? Grau 4, IMC acima de 50, grau 5, IMC acima de 60. A gente tem uns termos que utilizamos, né? IMC de 50, super obesidade, e IMC de 60, super obesidade. Isso aí é uma discussão, então cada vez mais a gente tenta classificar de uma forma para todo mundo entender, para o paciente se sentir acolhido, entender sobre. E aí a gente esquecer que denominações como super obesidade, super obesidade, é coisa que eu acredito que eu não vejo problema nessa classificação super obesidade, super obesidade, mas talvez a gente tenha que adotar os critérios da Federação Internacional para a gente classificar melhor, né? Então, você resumiu. Então, a indicação clássica de cirurgia bariátrica e metabólica. Vamos falar da cirurgia bariátrica clássica 35 IMC com comorbidades ou 40 de IMC isoladamente. E aí sempre vem a discussão aí sobre, normalmente o paciente, né, já tem muito tempo tentando perder peso, tentando controlar o peso. Quando chega para nós, ele já está há muitos anos tentando isso. E aí que a gente tem que tentar mudar, né? Tentar fazer com que esse paciente chegue o mais precoce para a gente indicar o tratamento de uma forma mais assertiva, né? Então, hoje a gente tem que pensar no tratamento da obesidade. É assim, quando o paciente já tentou o melhor tratamento clínico disponível para ele, eu acho que a gente tem que pensar na cirurgia bariátrica. E aí, quando pensar na indicação de uma cirurgia metabólica exclusivamente? Isso aí a gente pensa no IMC mais baixo, ali entre 30 a 35, a 34,9. Então, o paciente que tem um IMC mais baixo, com, por exemplo, o nosso carro-chefe que a gente mais fala, um diabetes de difícil controle, aí a gente tem que está indicado a cirurgia metabólica. Então, é pensar nesses caminhos aí. Na evolução, eu tenho a certeza que a gente vai esquecer essa calculadora
que é esse cálculo do IMC, ele vai sempre ser um parâmetro de rastreio para a gente abrir os olhos, assim como a balança é um parâmetro de rastreio. Então, a balança, a gente perde parâmetros, a gente não está vendo massa magra, não estamos vendo massa de gordura, mas ela é um parâmetro que a gente nunca vai esquecer, né? Então, o IMC ele vai continuar existindo como uma triagem, mas na evolução, com certeza, a gente vai esquecer isso, de alguma forma, para indicar uma cirurgia, como já é feito em alguns países também. Talvez ele perca a sua importância isoladamente, né? Exatamente, né? Então, eu sempre falo que, às vezes, eu estou ali calculando, que em algum momento eu vou esquecer que é a calculadora. Eu vou olhar para um paciente, eu vou olhar como um todo, eu vou olhar para as doenças que ele possui, e aí eu já vou pensar na cirurgia para ele. É lógico que eu não vou pensar numa cirurgia para um paciente que está magro, porque daí eu posso gerar umas alterações ali de saúde nele muito importante que a gente não vai conseguir controlar. Desnutrição, deficiência vitamínica severa, mas um paciente que na triagem eu vejo que ele tem obesidade e aí com várias doenças que às vezes a gente percebe no olhar clínico, aí a gente vai estar autorizado em algum momento a operá-lo sem essas regras aí que existem da calculadora, principalmente atrelado aí falando de plano de saúde. Né? Legal. Né? Então, entender que a cirurgia metabólica, ela vem para o grupo de obesidade grau 1, né? Que foi como o Dr. Carlos falou, IMC de 30 a 34,9, desde que esse paciente tenha uma doença metabólica de difícil controle. E aí, né, atualmente, essa doença é o diabetes, mas a gente imagina que isso possa se estender no futuro para outras doenças de difícil controle. O paciente esteja tendo uma qualidade de vida ruim, apesar de não ter um peso tão elevado. E aí, às vezes é difícil você imaginar isso, né? Porque você pensa assim, mas não é um paciente que tem uma obesidade grave, não é um paciente que tem tanta obesidade, por que ele teria uma doença metabólica tão grave? E sim, isso existe, né? E aí está muito relacionado com o grau de deposição de gordura, e isso geralmente tem relação com uma predisposição genética. Então, existem pacientes com obesidade grau 1, você me corrija se você pensar diferente. Existem pacientes com obesidade grau 1, IMC, por exemplo, 33, 34, que tem uma deposição de gordura visceral, abdominal muito intensa, e acaba tendo desenvolvimento de doenças metabólicas de forma mais precoce. Então, esse paciente ele pode ser mais grave, metabolicamente falando, do que um paciente com IMC de 40 que nem tem diabetes, por exemplo. Tô errada? Não, certíssima. E aí a gente chama a atenção para uma doença que está muito em voga, a gente discute mais, a gente acha muito, hoje é muito fácil fazer um ultrassom de abdômen, que é a esteatose hepática, né? A gordura no fígado. Então, muitas vezes, isso aí, às vezes a gente vai estar no centro cirúrgico e aí a gente ouve, poxa, mas esse paciente vai operar porque ele nem está com indicação de operar. Mas, assim, a gente tem que acabar com esse estigma, às vezes é falta de informação, e a gente aprendeu mesmo com isso, é que a gente não está indicando a cirurgia apenas para o controle de peso. A gente está indicando a cirurgia para controlar doenças. Aí, a cirurgia metabólica. Aí a gente vê a evolução de nomenclaturas. Por exemplo, a Sociedade Brasileira era apenas Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, foi incorporada para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, a gente tem que pensar como um tratamento de intervenção para controle da doença. Controle da doença obesidade e das doenças associadas a elas. Não apenas para o controle do peso. Tirar ali a denominação bari, que vem do grego, que vem do peso. A gente precisa colocar bariátrica e metabólica. Legal. Agora conta pra gente, existe diferença na técnica cirúrgica entre cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica? Gostei de falar sobre isso, né? Então, é coisa que a gente vem aprendendo, isso aí gera confusão, né, no paciente. Fala assim, o paciente chega, doutor, eu não quero fazer cirurgia bariátrica, eu quero a metabólica. Né? Então, não tem diferença assim na técnica cirúrgica em si. Aí eu vou dar um exemplo, uma analogia que é para a gente esclarecer e entender.
Por exemplo, quando eu tenho uma inflamação no intestino à esquerda, na região ali de reto sigmoide, por exemplo, uma diverticulite, que é uma inflamação benigna, é uma inflamação, é um estado inflamatório, que aí quando essa doença possui indicação cirúrgica, a técnica que eu vou usar para retirar aquela parte do intestino é retossigmoidectomia. Pronto. Quando eu vou indicar, quando um paciente ali chega para mim com uma lesão tumoral no intestino ali da esquerda, na transição de retossigmoide, a técnica cirúrgica também vai ser a retossigmoidectomia. Então, veja, eu estou indicando uma cirurgia para patologias diferentes, com fins diferentes, mas eu estou usando a mesma técnica cirúrgica. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a cirurgia bariátrica e eu vou indicar um bypass para esse paciente, a técnica cirúrgica se dá pela redução do estômago e o desvio do intestino. Quando eu vou indicar para esse paciente a cirurgia metabólica, um paciente com obesidade grau 1, com diabetes, difícil controle, eu vou indicar também para ele o bypass, que se dá também pela redução do estômago e o desvio de intestino. Então, eu estou indicando para fins diferentes, mas com a mesma técnica cirúrgica. É lógico que aqui a gente poderia ficar evoluindo muito, poderia passar horas conversando sobre isso, sobre modificações, sobre tamanho de intestino ou não, sobre desvio ou não, sobre tamanho do estômago, maior se menor. Mas acho que não é. Mas aí não é a intenção disso. Então, para entender que cirurgia bariátrica e metabólica se convergem, a gente utiliza a mesma técnica cirúrgica para fins, vamos dizer assim, para indicações distintas, como eu falei lá sobre o câncer de intestino e a diverticulite. Então, são coisas que a gente precisa deixar claro, porque isso gera dúvida, gera confusão. Aí também a gente pode, lá na frente, discutir, ou em outro episódio, a gente falar sobre técnicas cirúrgicas, que aí sim são outras coisas que a gente pode detalhar. Mas a gente sabe que tanto o sleeve e o bypass são indicações, são cirurgias bariátricas e metabólicas. Legal. Como outras técnicas cirúrgicas, como bipartição, OAGB, SADs, são cirurgias metabólicas, mas bariátrica e metabólicas. E a gente vem aprendendo que tudo faz sentido. A restrição faz sentido, é importante. A desabsorção também tem o seu papel. E a parte hormonal também tem seu papel. Então, tudo vai convergir para o melhor tratamento. Ter exclusão do adenal ali, talvez isso algum paciente a gente precise desenhar para entender, mas isso a gente pode detalhar no consultório para entender, também seja importante. Então, tem técnicas que não fazem exclusão, mas talvez tudo tenha importância. O que vai ficar qual é a melhor técnica para o paciente, para a gente indicar para ele qual vai ser a melhor técnica. A gente vai ter que analisar o conjunto para indicar para esse paciente. E também vai depender de muita coisa, vai depender da experiência do cirurgião, da expertise dele, qual cirurgia que ele faz melhor. Mas eu penso que o melhor cirurgião vai ser aquele que sabe fazer todas as técnicas que ele enquadra para aquele tipo de paciente que vai servir melhor para ele. Que sabe indicar bem uma técnica, né? Uma técnica. E saber qual que vai ser a 100%, aí talvez isso não vai existir, mas vai existir o melhor para aquele paciente e ele colocando ali para ele a mudança do estilo de vida, mudar a relação com a comida, acompanhar com o psicólogo, acompanhar com o endócrino, com o nutricionista, com todo mundo, com toda a equipe multidisciplinar, para ele controlar melhor a doença, a obesidade, que essa é a intenção, é o controle da doença. Quem vai controlar melhor vai ter o melhor controle, quem vai seguir melhor vai ter o melhor controle a longo prazo, certeza. E você sabe que esses novos conhecimentos, no meu entendimento, eles vêm, na verdade, ajudar a cirurgia bariátrica e metabólica a ser melhor vista pela sociedade, né? Porque a gente sabe que os tratamentos de emagrecimento, eles são muito mal vistos pela sociedade em geral, né? Principalmente para quem não precisa deles, né? Eles são muito julgados, né? Como se fossem tratamentos estéticos. E aí, o fato da cirurgia bariátrica, por muitos anos, ter tido esse apelo do emagrecimento, eu acredito que isso fez com que ela também fosse mal vista ao longo dos anos, né? E agora a gente começa a ter uma nova visão para a cirurgia. O que você acha disso? Você concorda?
concordo exatamente. Talvez o que gerou esse problema foi a gente ter indicado a cirurgia pautado apenas ali no controle do peso. Então isso gerou um estigma. A gente sempre ainda ouve assim, como que a gente vai pegar e tratar aqui do paciente se ele não tirou a cabeça, esse eu vou usar o termo que os pacientes usam. Cabeça de a gordo. Cabeça de gordo. As pessoas mesmo às vezes, doutor, eu vou ter problema porque a minha cabeça aqui é de gordo. Então os pacientes usam esse termo. Então isso ficou como um estigma. Os pacientes, hoje muita gente ainda acha que esse paciente, muita gente ainda acha que o paciente vai fazer a cirurgia bariátrica porque ele não tem força de vontade, porque não consegue, não quer, porque ele jogou preguiçoso. Mas quando a gente vê, não é isso, né? É uma doença que tem cunho genético, cunho social, comportamental, e que muitas vezes só a prevenção não é suficiente. Só prevenir não é suficiente. O mundo hoje, ele é pautado em a gente ficar no sofá, empunhado no celular e comendo besteira, guloseimas. E isso favorece para que a obesidade se perpetue como uma pandemia. Então aí é um lado que a gente precisa pensar, atuar, raciocinar e gerar principalmente educação, aprender também. Eu penso que quando eu consulto alguém, eu aprendo. Eu aprendo sobre comportamento, eu aprendo sobre doença, eu aprendo sobre me colocar no lugar do doente. Então, esse é um lado que a gente precisa gerar informação, fazer mais podcast, conversar, entender o paciente, para a gente conseguir motivá-lo. Porque não é só eu ali operando que eu vou resolver o problema. Queria que fosse assim, que era fácil. Mas eu vou depender do paciente se motivar, dele investir o tratamento. E da sociedade entender melhor também, da sociedade entender e ter políticas públicas para conter isso. Excelente. Então, esse eu acho que vai ser o X da questão. Doutor, a cirurgia metabólica, dessa forma que a gente está discutindo e entendendo, né, com essas indicações específicas para a cirurgia metabólica, ela é autorizada no Brasil? Sim. O Conselho Federal de Medicina autorizou a cirurgia metabólica no Brasil já. Acredito que o ano foi em 2017. Então, a gente está autorizado a fazer no Brasil a cirurgia metabólica, que é o paciente com IMC, com obesidade grau 1, né, com IMC de 30 a 34,9, desde que ele tenha um diabetes de difícil controle. Então, é uma coisa que já é difundida, já é realizada. Infelizmente, os planos de saúde ainda não incorporaram isso. E acho que isso vai ser uma questão de evolução, de tempo. De tempo, né? Já está mudando muito hoje, muita gente já fala sobre cirurgia metabólica, às vezes com algumas dúvidas sobre bariátrica e metabólica, achando que tem muita diferença. Existe uma certa diferença na indicação, mas assim, a gente espera que isso seja incorporado aos planos de saúde. Então a gente espera de fazer uma medicina correta, séria, com qualidade, que a gente não precise ter um filtro ali muito forte. A gente precisa ter um cirurgião ali ativo, um endócrino ativo, uma equipe multidisciplinar toda ativa para acolher um paciente precocemente, indicar o tratamento, o melhor tratamento, seja ele qual for, se seja ele exclusivamente clínico, se seja cirúrgico ou se seja o conjunto, que na verdade sempre é o conjunto, né, que vai atuar. E a gente espera que seja incorporado pelos planos de saúde para a gente conseguir ali a nossa intenção, né, que é controlar essa doença que só vem crescendo, né? Então, eu acho que isso já é uma prática. A gente já faz cirurgia metabólica, estamos autorizados sim, sem nenhum problema. E a gente precisa tirar esses estigmas de achar que nós estamos operando um paciente sem indicação quando ele não tem uma obesidade muito severa. Ou que é só estético, né? Ou que é só estético. E que, aí de novo falando, né, foi pautado muito porque o tratamento da obesidade a gente acha que é só emagrecer. Lógico que está muito atrelado, né? O emagrecer, ele controla ali as doenças. A gente sabe que existe uma interação neurohormonal entre o intestino e todos os órgãos. Então, quando existe um desequilíbrio entre isso, aí as patologias surgem, né? Quando existe um depósito de gordura,
a adiposidade ali atuando, aí gera um estado inflamatório crônico que altera toda essa cascata de interação. E aí vem as doenças. Então é aí que a gente tem que atuar. A cirurgia bariátrica, ela está muito além da perda de peso. Ela está aí interagindo no controle da adiposidade, o que essa adiposidade, esse depósito de gordura gera no organismo, gera um desequilíbrio ali no seu organismo. Então é aí que é a nossa ação. Legal. E você sabe, você estava falando agora, e aí eu me lembrei, né, de casos de pacientes que têm essas doenças metabólicas. Vamos imaginar aí até um paciente clássico para a cirurgia metabólica, tá? Então, um paciente com obesidade grau 1, IMC entre 30 e 34,9, com diabetes descompensado, que foi para a cirurgia metabólica. E aí esse paciente ele tem uma melhora das comorbidades, às vezes até resolução do quadro do diabetes. Às vezes ele não precisa mais nem usar remédios para o diabetes. Muita gente fala em cura, a gente não fala em cura, a gente fala em controle. É um diabetes controlado, é um diabetes revertido, né? Mas que pode retornar. E aí imagina que esse paciente reganhou ao longo dos anos todo ou quase todo o peso que ele perdeu com a cirurgia metabólica. Esse paciente, ele pode até ter retorno do quadro de diabetes, mas ele não vai ter retorno do quadro do diabetes na mesma proporção em que ele tinha antes de operar. Ou seja, em palavras mais simples, ele não vai mais ter um diabetes grave como ele tinha antes da cirurgia. Você concorda? Você vê isso na sua prática? Sim, exatamente. Então fica um diabetes de mais fácil controle. E eu acho que esse é o nosso papel quando a gente vai indicar a cirurgia a um paciente que tem um diabetes, que a gente não tem que falar para ele que eu vou curá-lo do diabetes, mas eu vou certamente deixar um diabetes de mais fácil controle. É esse que é o nosso papel, a gente tentar deixar uma doença braba de mais fácil controle. E assim, isso entra aqui na minha próxima pergunta, né? Tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, que é: por que indicar precocemente essas cirurgias? Você falou, né? Indicar o mais rápido possível, não esperar essa doença agravar. Então, fala um pouco disso, assim, na sua visão. Eu sempre ouço, assim, no consultório, assim, dizer assim, que eu já tentei de tudo e a minha última opção agora é aqui com você. Então, é a cirurgia bariátrica, agora é a minha última opção, não tenho mais opção. Então, a gente tem que mudar isso. A cirurgia bariátrica, ela é o melhor tratamento, quando bem indicada, para o controle da obesidade grave. Então, por que a gente tem que operar precocemente? Porque operando precocemente, a gente pega uma doença mais fácil, doença ali no início. É mais fácil tratar um paciente com obesidade mais leve do que uma obesidade mais severa. Então, um paciente que tem uma obesidade mais severa, um IMC muito mais alto, ele seguramente ele já teve um IMC mais baixo e foi progredindo. E é mais fácil lidar um IMC mais baixo do que um IMC mais alto. O IMC mais alto ele recidiva mais, a gente não espera perder tanto peso com um paciente com IMC mais alto. Então, ele tem um metabolismo mais lento. Então, e assim, a gente vai levar para o lado de aumentar a expectativa de vida, a longevidade desse paciente. A gente vai controlar doenças de uma forma mais precoce. Controlando mais precoce, se eu tenho menos tempo do diabetes, quando eu indico uma cirurgia, eu certamente vou controlar ele mais fácil. Aí você me corrige. Se eu tenho um paciente mais de 10 anos de diabetes, eu já não tenho a mesma expectativa de um paciente que tem 2 anos de diabetes, de controle, de remissão, de cura, vamos falar assim. Então, quanto mais precoce eu agir, melhor vai ser o controle da doença. Melhor vai ser a prevenção de outras doenças. Anos de diabetes, eu tenho mais provável chance de ter insuficiência renal, cegueira, hipertensão. Amputação, que isso aí, um transtorno, diminui muito a qualidade de vida e eu consigo diminuir custos para o sistema. Então, isso eu consigo diminuir custos de plano de saúde, de sistema único de saúde. E aí eu consigo investir em outras coisas, né? Eles conseguem se programar mais. Além de melhorar a qualidade de vida
desse paciente, né, que está sendo operado precocemente, aumentar o tempo de vida, né, como você falou, aumentar a longevidade dele. Exatamente. Quando você colocou aqui que operar um paciente com 2 anos de diabetes e um paciente com 10 anos de diabetes, que é totalmente diferente, eu fiquei imaginando aqui, operar um paciente com 10 anos de diabetes, você está operando um paciente muito mais grave, com maior risco cirúrgico, né, um paciente que já pode ter comorbidades cardiovasculares, maior risco de infarto, de arritmias durante a cirurgia. Então, é sim um paciente mais grave. Por que eu vou esperar, né, colocar esse paciente numa mesa cirúrgica, num status clínico mais grave, se eu posso antecipar isso diminuindo riscos para o paciente? Exatamente, é isso mesmo que você falou. A gente tem que atuar precocemente para tentar deixar a qualidade de vida do paciente maior, ele ter mais saúde no envelhecimento. E uma coisa para a gente pensar aí, uma coisa para a gente precisa falar mais sobre isso. O paciente com obesidade, ele tem uma expectativa de vida menor do que um paciente sem obesidade, com obesidade controlada. Então a gente precisa falar mais sobre isso, que muitas vezes o paciente vai com a gente, mas ele fala assim, ó, que o familiar chega, ele fala assim, mas todo mundo fala lá em casa que para que eu vou procurar sarna para me coçar e operar? Então as pessoas estão esquecendo que aquele paciente já tem uma doença ali que limita a qualidade de vida e limita a expectativa de vida. Então o paciente com obesidade, ele vai viver menos. Isso não sou eu que estou falando, são os estudos que estão falando, é a prática que está falando. É difícil a gente ver um paciente com obesidade grave ali sendo idoso. Lógico que existe, mas a proporção é muito menor. O número é muito menor. Então, acho que a nossa intenção é essa. É operar o mais precoce possível quando tiver indicação, sem inventar, para a gente ter um respaldo, um controle. E esse controle ele vai ser social, vai ser de saúde, vai ser para o sistema único, vai ser para os países. Então, isso é muito importante a gente falar sobre isso. Olha que interessante. Essa semana eu vi um caso, é exatamente isso que você está falando. Essa semana eu avaliei um caso, uma senhora de 70 e poucos anos. Ela tinha feito bariátrica há 20 anos. Ela tinha 50 e tantos anos quando ela fez bariátrica. E ela tinha diabetes antes de fazer a bariátrica. E aí, como é que ela estava? Ela estava 20 anos depois, sem diabetes. Claro que ela tinha reganhado peso, né? Então, algum peso ela reganhou e ela estava lutando ali, né, contra o reganho. Mas o que eu fiquei pensando na consulta? Eu nem falei assim claramente, abertamente, com todas as palavras para ela. Mas o que veio na minha cabeça essa senhora talvez não estivesse aqui entre nós se ela há 20 anos não tivesse feito a cirurgia bariátrica, que é exatamente o que você está falando. Ela tinha um diabetes grave antes de operar. Então, assim, eu não sei se ela, em 20 anos, se ela permaneceria ali, né? Com obesidade, com diabetes, né? Altíssima chance dela ter tido alguma complicação, né? Em 20 anos, um diabetes que já era grave com 50 anos, imagina. Né? Dificilmente ela... Claro que só Deus que fala, né? Só Deus que sabe dessas coisas. Mas, assim, dificilmente ela estaria ali na minha frente, né? Então, achei tão bonito, achei tão legal esse caso. Exatamente. Então, é uma reflexão mesmo. Dificilmente ela estaria ali conversando, interagindo com seus familiares se ela tivesse ali com aquela obesidade grave, com diabetes de difícil controle, que a gente sabe que aumenta muito o risco cardiovascular, né? De parecer uma doença fatal ali no caminho. E ela estava lá com a netinha dela, de 6 anos, eu acho, 6, 7 anos, e eu fiquei pensando, isso me tocou pra caramba, sabe? Porque eu fiquei pensando, nossa, né? Talvez ela nem tivesse conhecido a neta, sei lá, né? Talvez a neta não tivesse... Né, esses momentos com a avó. Então, assim, quando a gente fala de mudar vidas, é isso mesmo, é mudar a vida de verdade, né? Mudar o destino das pessoas. Exatamente. Doutor, pra gente finalizar, você acha que devemos aposentar o nome cirurgia bariátrica? Bom, aí é uma discussão, né? Eu penso que aposentar não, porque a cirurgia bariátrica ela veio de uma evolução tão forte, de uma evolução, de um aprimoramento, de uma segurança tão forte, que a gente não tem como aposentar ela, no meu entendimento. Então, a cirurgia bariátrica no passado, ela era feita, ela era só de cirurgia aberta,
e o paciente ficava vários dias internado, muitos e muitos dias só na dieta líquida, usava dreno, e a 100% passava dias na UTI. Então, a evolução de grampeadores, de técnica, de padronização foi tão forte, que hoje a gente pode dizer que a cirurgia bariátrica ela é segura. Então, como que eu vou aposentar um termo, isso aí falando no meu entendimento, e eu vou esquecer cirurgia bariátrica e só porque a gente aprendeu, nós evoluímos para a cirurgia bariátrica e metabólica. Eu penso que esquecer cirurgia bariátrica é o esquecer do passado. E eu penso que seria uma ingratidão com a cirurgia bariátrica. Mas cirurgia bariátrica e metabólica, eles andam juntos. Então, talvez surjam outros nomes, né? Cirurgia da qualidade de vida, cirurgia da segurança, da longevidade, que hoje se fala muito, né? Cirurgia da longevidade. Mas não tem como esquecer cirurgia bariátrica. Para mim vai estar integrado cirurgia bariátrica, metabólica, cirurgia da longevidade, que seja. Então a gente está pensando, mas assim, para mim, eu vou ser fã sempre, vai estar sempre em mim cirurgia bariátrica. Então não precisamos mudar o nome do podcast de Conexão Bariátrica para Conexão Metabólica. Não, a gente pode talvez mudar Conexão Bariátrica e Metabólica. Mas esquecer a bariátrica, no meu entendimento, não. A cirurgia bariátrica ela é de uma segurança, de uma evolução tão forte, que ela está na origem do tratamento. Doutor, muito obrigada. Adorei esse episódio. Aprendi bastante com você. E se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Siga o nosso canal, compartilhe. Deixe sua mensagem final aí, doutor. Muito obrigado, foi uma conversa muito boa. De novo, eu aprendi muito nessa conversa. Me remete a muitos casos, a muita conexão com o consultório, com o tratamento. E é isso mesmo, a gente precisa da interação do público para deixar mais dúvidas, para curtir, para compartilhar para pessoas que precisam e para a gente aprender mais. Os comentários aqui são importantíssimos para a gente falar mais sobre, ver as dúvidas, aprender. Então, eu quero já ir para outro episódio. Assistam os episódios anteriores. A gente está aí tentando aí aumentar o nosso número de episódios para poder expandir mais as informações bariátricas e trazer clarezas sobre assuntos bariátricos para vocês. Muito obrigada.